Olá, ouvinte! Preparado para mergulhar fundo no mundo da mente? Hoje a gente vai desvendar o livro Get Out of Your Head, da Jenny Allen. É um livro que te convida a questionar seus padrões de pensamento, sabe? E te liberta daquelas mentiras que a gente às vezes nem percebe que tá carregando. É bem isso. A Jenny começa com um exemplo bem pessoal, descrevendo um dia que acordou preso num turbilhão de pensamentos negativos. Sabe, aqueles dias que você já acorda se criticando. E ela tava se sentindo tão mal, tão pra baixo, que pensou em desistir de tudo. Mas no meio daquele caos mental, uma frase fez ela parar e repensar tudo. Que frase. Esta não é você. Simples, mas poderosa, né? Essa frase foi o ponto de partida para uma jornada de autoconhecimento e transformação para Jenny. É como se ela tivesse despertado para uma nova realidade, né? Percebendo que não precisava ser refém daqueles pensamentos, tinha uma escolha. É, exatamente. E essa é a primeira grande lição do livro. Você também tem o poder de escolher os seus pensamentos. Você não é vítima, mas sim um guerreiro equipado para enfrentar as batalhas mentais. E quais são as armas que a gente tem para vencer essas batalhas? A Jenny nos apresenta três grandes mentiras que, segundo ela, nos aprisionam. Sou impotente, sou inútil e sou incapaz de ser amado. Nossa, que peso, hein, Alvin? Já se pegou acreditando em alguma dessas mentiras. É impressionante como essas crenças limitantes, muitas vezes inconscientes, moldam a nossa visão de nós mesmos, do mundo e até de Deus. E para ilustrar isso, a Jenny usa um exemplo bem marcante, né? A história da entrevista de emprego que ela teve depois de se formar em jornalismo. Sim, ela foi convidada para um jantar com dois homens da emissora, mas infelizmente eles passaram a noite toda assediando ela. Imagina a situação. Que horror. E a partir daí ela acabou criando a crença de que, por ser mulher, nunca seria levada a sério profissionalmente. Essa experiência a fez duvidar de si mesma por muitos anos. E um evento, uma experiência negativa, pode gerar uma crença limitante que nos acompanha por muito tempo. Mas a boa notícia é que a gente pode mudar isso. O livro nos mostra que existe uma virada de chave, um momento em que a gente decide romper com esse ciclo de negatividade e escolher a verdade. Como se a gente dissesse, chega, né? Eu não vou mais me deixar levar por esses pensamentos. Isso. E a Jenny nos apresenta uma ferramenta poderosa para essa mudança: a memorização e recitação de salmos. Ela conta como a prática de recitar o Salmo 139 ajudou a se conectar com Deus e combater os pensamentos negativos. Parece que trazer a palavra de Deus para a mente, repeti-la, meditar nela, pode nos fortalecer e nos ancorar, na verdade. Com certeza. E essa prática vai além da fé. A psicologia também reconhece o poder da repetição de frases positivas para reprogramar a mente. Quando a gente repete frases que reforçam nossa identidade em Deus, nosso valor, nossa capacidade, estamos literalmente moldando nossos circuitos neurais. É como se a gente estivesse criando novos caminhos no nosso cérebro, né? Por onde os pensamentos positivos podem fluir com mais facilidade. Exatamente. Mas, além da recitação de salmos, o que mais a gente pode fazer para domar a mente? A Jenny também destaca a importância do silêncio e da quietude para se conectar com Deus e reorganizar a mente. Buscar momentos de paz, de introspecção, se desligar um pouco do mundo exterior. Isso parece ser fundamental nesse processo de transformação. Encontrar esse silêncio pode ser um desafio no nosso dia a dia, mas é essencial para silenciar o ruído mental e ouvir a voz de Deus. E a meditação também entra nesse contexto, né? Sem dúvida. A meditação é uma prática milenar e estudos comprovam seus benefícios para a saúde mental. Redução do estresse, melhora da concentração e até mudanças positivas na estrutura do cérebro. Falando em ciência, a Jenny menciona a neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro de se modificar ao longo da vida. Ou seja, mesmo que a gente tenha vivido anos presos a padrões de pensamentos negativos, a gente pode mudar. Sim. É como se o nosso cérebro fosse um jardim que a gente pode cultivar. Podemos escolher as sementes que plantamos, os pensamentos que alimentamos e colher os frutos de uma mente mais saudável. E por falar em cultivar, a Jane nos lembra da importância dos relacionamentos, né? Ela acredita que a gente precisa se sentir visto e amado para prosperar. Exatamente. A conexão genuína com outras pessoas nos nutre e nos dá força para enfrentar os desafios. Ela conta como a amizade com a Ellen, uma mulher sofisticada e organizada, ajudou a se sentir acolhida em Dallas quando ela se mudou para lá. E a vulnerabilidade, a capacidade de se mostrar sem máscaras é fundamental para construir laços verdadeiros. É verdade, como se a amizade verdadeira nos dissesse: pode ser você mesmo aqui, você é amado e aceito do jeito que você é. E essa autenticidade nos liberta da necessidade de buscar aprovação externa. E essa liberdade nos leva à humildade, né? Sim. A Jane apresenta a humildade como um antídoto para a busca incessante por grandeza e validação. Numa cultura que nos bombardeia com a mensagem de que precisamos ser incríveis o tempo todo, a humildade nos liberta da pressão de sermos perfeitos. É como se a humildade nos tirasse do centro do universo e nos colocasse no nosso devido lugar. E isso nos abre para a experiência da graça, da aceitação,
do amor incondicional de Deus. Exatamente. E ela ilustra esse conceito com a história do seu filho, o Cooper, que queria muito uma jaqueta de couro para ser incrível como seus dedos do basquete. Essa história mostra como essa busca por ser incrível pode nos dominar desde cedo, né? É verdade. Mas a humildade pode nos libertar dessa armadilha. E qual é o exemplo máximo de humildade? Jesus, claro. Isso. A Jenny nos lembra que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória, humilhou-se e se tornou obediente até a morte de cruz. Que exemplo de amor e serviço ao próximo. Esse exemplo realmente nos confronta e nos inspira. Mas antes de a gente mergulhar no tema do serviço ao próximo, ouvinte, que tal respirar fundo e absorver tudo que a gente conversou até aqui? Boa ideia. Encontre uma posição confortável, feche os olhos e inspire profundamente, preenchendo seus pulmões de ar. Espere lentamente, liberando qualquer tensão. Deixe que as palavras e os conceitos que a gente compartilhou ecoem em sua mente. Reflita sobre as 3 mentiras que podem estar te prendendo. Sou impotente, sou inútil, sou incapaz de ser amado. Lembre-se, você tem o poder de escolher a verdade. Lembre-se da experiência da Jenny com a recitação do Salmo 139 e da importância de buscar momentos de silêncio para se conectar com Deus. Deixa a paz te invadir. Repita mentalmente a frase. Eu tenho uma escolha. Sinta o poder que ela tem. Você tem a escolha de acreditar na verdade, de se libertar das mentiras e viver uma vida plena em Cristo. Fique nesse estado de quietude por mais alguns instantes, absorvendo a verdade e a esperança. Inspire, expire. Sinta a paz de Deus te envolvendo. E quando se sentir pronto, abra os olhos. Leve com você a certeza de que você não está sozinho. Na próxima parte, a gente vai explorar o poder do serviço ao próximo para transformar a mente. Até breve. E aí, ouvinte, pronto para voltar para o nosso mergulho em Get Out of Your Head. Bora lá. Nessa parte, a Jenny Allen fala de algo que me tocou bastante. O poder do serviço ao próximo. É bem interessante como ela conecta o servir ao próximo com a transformação da mente, né? Sim, ela defende que quando a gente tira o foco de nós mesmos e se dedica a ajudar os outros, a gente encontra uma liberdade inesperada. E para ilustrar essa ideia, ela conta uma história bem pessoal, lembra? Do dia em que ela surtou com o filho, o Cooper, por causa dos sapatos. Ah, sim, coitado do Cooper. Ele só queria usar o tênis que ele gostava, mas a Jenny estava estressada porque o marido estava viajando e as crianças estavam atrasadas para a escola. E no calor do momento ela acabou exagerando, né? Falando pro Cooper que se ele não tivesse no carro em 30 segundos com os sapatos certos, ele não ganharia presente de Natal. Nossa, que situação. Imagina o desespero do Cooper. Pois é. E a Jenny reconhece que errou, mas ela usa essa situação para nos mostrar como o egoísmo pode nos dominar, nos levando a agir de forma impulsiva e até magoar as pessoas que a gente ama. É um alerta importante para a gente, né? Para a gente parar, respirar fundo e avaliar nossas motivações. Será que a gente está agindo por amor ou por egoísmo? É isso aí. E voltando ao tema do serviço ao próximo, você acha que faz sentido essa ideia de que servir aos outros pode ser um antídoto para o egoísmo? Faz total sentido. Quando a gente se dedica a ajudar os outros, a gente tira o foco de nós mesmos, dos nossos problemas. E isso traz uma sensação de propósito, de que estamos contribuindo para algo maior. Concordo. É como se a gente expandisse o nosso mundo, se conectasse com algo que vai além da gente. E a Jenny dá vários exemplos de como a gente pode servir ao próximo no dia a dia, né? Sim. Desde ajudar um amigo que está passando por um momento difícil até ser voluntário em alguma instituição. E tem até estudos científicos comprovando que o serviço ao próximo faz bem para a saúde mental e física, reduzindo o estresse e a ansiedade. É como se, ao doar nosso tempo e energia para os outros, a gente também estivesse cuidando da gente mesmo. É verdade. E a Jenny destaca que servir ao próximo não precisa ser algo grandioso, né? Um simples gesto de gentileza, uma palavra de encorajamento, um ouvido atento, isso já pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. E quando a gente serve com amor e compaixão, a gente reflete o amor de Deus, cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Falando em propósito, a Jenny também nos convida a refletir sobre a importância da gratidão, né? Mesmo em meio às dificuldades. É verdade, a gratidão é um tema que ela aborda bastante no livro. E ela enfatiza o poder de escolher a gratidão, mesmo quando a vida não está fácil. É como se a gratidão fosse um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais a gente pratica, mais forte ele fica. E essa força nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis com mais leveza e esperança. É isso aí. A gratidão não é negar o sofrimento, mas sim reconhecer as bênçãos que a gente recebe, mesmo na dor. E como a gente pode cultivar essa gratidão na prática? Ela sugere manter um diário de gratidão, anotar as coisas pelas quais somos gratos. Também podemos agradecer a Deus, aos nossos amigos, familiares. Expressar nossa gratidão, né? Reconhecer o bem que recebemos, as pessoas que nos amam, as pequenas alegrias do dia a dia. Exatamente. E a gratidão também está ligada à confiança em Deus, né? Confiar nos planos dele, mesmo quando a gente não entende. É como se a gratidão abrisse nossos olhos
para a possibilidade de que, mesmo nas situações difíceis, Deus está no controle e trabalhando para nosso bem. E essa confiança nos liberta da ansiedade, do medo. Mas e quando as coisas não saem como a gente espera? Como lidar com a frustração? Aí que entra a busca pelo propósito de Deus em todas as situações. A Jenny acredita que Deus usa todas as experiências, as boas e as ruins, para nos moldar, nos ensinar, nos aproximar dele. E essa busca pelo propósito nos leva ao tema do próximo capítulo, a importância de treinar a mente. Treinar a mente. Sim, a Jenny usa a analogia da construção com blocos para explicar como nossos pensamentos moldam o nosso cérebro. Então, se a gente quer ter uma mente mais saudável, mais positiva, a gente precisa treiná-la para se concentrar em pensamentos que nos edifiquem. Exatamente. É como se a gente estivesse limpando o terreno da nossa mente, tirando as ervas daninhas, os pensamentos negativos e plantando sementes boas. E quais são as ferramentas para esse treinamento? A leitura da Bíblia, a oração e os relacionamentos saudáveis são os pilares. A Bíblia nos conecta com a verdade, a oração é nosso canal com Deus e os relacionamentos saudáveis nos dão apoio e encorajamento. E antes de a gente encerrar essa parte, que tal um exercício de respiração e meditação para integrar tudo que aprendemos? Boa. O ouvinte encontra uma posição confortável, feche os olhos e respire fundo algumas vezes, relaxe o corpo e acalme a mente. Imagine-se como um vaso de barro nas mãos do oleiro. Sinta as mãos de Deus te moldando, te transformando numa obra-prima. Deixe a gratidão preencher seu coração. Agradeça a Deus por todas as bênçãos, por cada experiência, por cada pessoa. Confie nos planos de Deus. Mesmo quando você não os entende, entregue seus medos e ansiedades nas mãos dele. Repita mentalmente. Eu escolho servir ao próximo. Sinta o poder dessa escolha. Ao servir, você se liberta do egoísmo e encontra o verdadeiro propósito. Permaneça nesse estado de paz por mais alguns instantes. E quando se sentir pronto, abra os olhos, levando com você a certeza de que você é amado, capacitado e chamado para fazer diferença no mundo. Na próxima parte, a gente vai explorar a importância da nossa identidade em Cristo. Até breve! Chegamos na última parte do nosso mergulho em Get Out of Your Head. E agora a gente vai falar sobre a nossa identidade em Cristo. É como se a gente estivesse construindo uma casa, né? Nas outras partes, a gente preparou o terreno, colocou os alicerces. E agora a gente vai erguer as paredes, o telhado. E a Jenny Allen nos mostra que a chave para construir essa casa, para ter uma vida firme com propósito, é a nossa identidade em Cristo. E ela usa uma pergunta da filha dela, a Kate, para ilustrar isso. A Kate perguntou: quem Jesus diz que eu sou? Uma pergunta simples, mas profunda, né? Essa é uma pergunta que a gente se faz a vida toda, né? Quem sou eu? Mas muitas vezes a gente busca as respostas nos lugares errados. Nas opiniões dos outros, nas nossas conquistas. Exatamente. E a Jenny nos mostra que a resposta que realmente importa está em Cristo. É nele que a gente descobre quem a gente é de verdade. No seu amor incondicional, a gente encontra nossa identidade, nosso valor. E a Jenny apresenta várias verdades da Bíblia que definem quem a gente é em Cristo. A gente é amado, perdoado, aceito. Livre. E quando a gente entende isso, as mentiras que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça perdem a força. É como tirar um peso enorme dos ombros, né? A gente não é mais definido pelas nossas inseguranças, pelos nossos medos, pelas expectativas dos outros. A nossa identidade está firmada no amor de Deus. E essa verdade nos liberta para viver uma vida autêntica, corajosa. Uma vida com propósito. Mas como a gente coloca isso em prática? Como viver essa identidade em Cristo no dia a dia? A Jenny nos encoraja a meditar na palavra de Deus, a declarar as verdades bíblicas sobre quem somos nele e buscar a ajuda do Espírito Santo, né, para renovar a nossa mente. Isso é um processo diário de escolher a verdade, de lembrar do amor de Deus. É como se a gente estivesse se revestindo da armadura de Deus para lutar contra as mentiras que tentam nos dominar. E à medida que a gente faz isso, a nossa mente se transforma. A nossa vida se torna um reflexo da graça de Deus. Que jornada incrível! Get out of your head. Nos leva a questionar nossos pensamentos, a enfrentar as mentiras e a buscar a transformação através da verdade. É um convite para viver uma vida mais leve, mais livre, mais conectada com Deus. E para te ajudar a integrar tudo que a gente aprendeu nesse mergulho, que tal um último exercício de meditação. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos e respire fundo. Relaxe seu corpo e acalme sua mente. Imagine-se diante de um espelho, mas em vez de focar nos seus defeitos, veja você mesmo através dos olhos de Deus. Você é amado, perdoado, aceito. Repita mentalmente: eu sou quem Deus disse que eu sou. Deixe essa verdade te transformar. Sinta o amor de Deus te envolvendo, te curando. Respire fundo e sinta a paz dele te inundando. Permaneça nesse estado de paz por mais alguns instantes. E quando se sentir pronto, abra os olhos, levando com você essa verdade. Sua identidade está em Cristo.
Você é amado, você é valioso, você tem um propósito. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de autoconhecimento. Continue explorando outros episódios do Satyam Autoconhecer. Até a próxima!